Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma aplicação muito simples, uma aplicação web feita com Delphi, muito simples, feita em três frameworks diferentes: TMS Web Core, UniGui e IntraWeb. O objetivo aqui, na verdade, é esclarecer. A gente tem recebido muitas perguntas sobre a arquitetura do TMS Web Core, qual a diferença do TMS Web Core para o IntraWeb. Então, o objetivo aqui é mostrar essa aplicação funcionando nessas três frameworks para mostrar uma diferença chave de arquitetura. Por que o TMS Web Core é diferente? Não vou entrar em juízo aqui se melhor ou pior, até porque isso não existe. Cada um tem sua necessidade, cada aplicação tem seus requisitos, mas para mostrar a diferença para o entendimento da arquitetura, como é que funciona, como é feita a mágica. Na verdade, as três frameworks fazem mágicas, entre aspas, para poder fazer um Pascal virar aplicação web, cada uma ao seu modo. Então aqui o objetivo é esse. A aplicação que eu vou fazer aqui, eu instalei aqui o UniGui IntraWeb, a última versão disponível para download, versão trial, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dezembro de 2018. E a aplicação aqui nos três é bem simples. Eu coloquei dois edits, né? No caso, esse aqui é uma aplicação UniGui. No caso do edit do UniGui, ele se chama UniEdit e o botão é UniButton, e aqui tem o UniLabel. Esses botões aqui tem dois números, então aqui se a gente olhar o código, uma parte aqui foi o UniGui que colocou automaticamente, o código que eu coloquei foi só essas duas linhas aqui. No clique do botão, eu vou colocar no caption do botão a soma dos valores que estão no edit, nos edits ali. Então eu converto para string to int o valor dos dois edits, somo e converto de volta para int to string. E aqui eu fiz mais um exemplo onde cada vez que eu mudo, que eu vou digitando o texto no primeiro edit, o label vai se atualizando automaticamente. Então eu vou rodar aqui essa aplicação. O UniGui ele abre um servidor aqui para mim e eu tenho que abrir o browser e colocar o endereço onde essa aplicação está rodando no servidor. Então está aqui a minha aplicação, ele me avisa que foi feito com a versão trial do UniGui. Então aqui se eu clicar no botão, 25 é o valor, e aqui por exemplo eu vou digitando um valor, ele vai atualizando o label para mim. Então como é que funciona aqui por baixo dos panos? Esse código que ele compila aqui, escrevi um código, ele está compilado, vamos dizer assim, falando em termos bem por cima, né, sem muito rigor técnico. Esse código está rodando aqui, nesse servidorzinho aqui, nesse servidor de aplicação, que é uma aplicação, é um executável Windows que está rodando esse código. Ah, mas então como é que acontece isso de eu clicar no botão aqui, ele fazer o cálculo? O browser, a cada vez que ele precisa executar um código que eu escrevi, ele faz uma requisição ao servidor. Abrindo essa aba do Chrome aqui, eu posso ver toda a comunicação de rede que está sendo feita. Eu vou recarregar a aplicação para mostrar aqui o que ele fez. Então, quando eu carreguei a aplicação, ele buscou no servidor um HTML inicial, que é a página inicial, buscou uma série de JavaScripts aqui, esse XTO aqui, não sou expert em Unigui, mas imagino que seja o runtime do XJS, que é a framework visual que ele usa. Então aqui fez a requisição aqui, 675K para carregar o XJS, uma série de outros JavaScript aqui que ele usa, JavaScript Frameworks, né, que precisa usar, o jQuery, etc. O CSS que ele usa e pronto. E aí carregou tudo aqui, vou até limpar, fez o carregamento inicial. A partir do momento que eu clico no botão para fazer o cálculo, ele faz isso aqui, ó. Ele fez uma requisição àquele servidor localhost, fez uma requisição para este servidor aqui, para ele poder fazer essa conta, tá? Então, tanto que a resposta aqui, ele trouxe uma resposta aqui num mecanismo interno dele aqui,
onde ele faz provavelmente é um JavaScript que ele retorna para ser executado em runtime ali. Então o servidor retornou isso aqui. Ele fez aquela conta lá demais e retornou algum código para ele poder atualizar esse botão. Da mesma forma, se eu for alterando aqui os valores do edit, cada vez que eu digito uma tecla aqui, ó, ele chama uma requisição ao servidor para ele poder atualizar o label. Então, essa é que é a diferença. O código do Unigui, o código que eu escrevi, ele está rodando no servidor, porque ele é um código Delphi, ele é um executável. E tudo que vai acontecendo na tela, que precisa de executar o meu código, por exemplo, nesses eventos, ele vai executando no servidor e vai chamando os eventos ali. Ó. Até se eu percebi aqui que se eu mexer no form, na posição do form aqui, ele vai fazendo as requisições. Né? Dá para perceber até que tem um lag aqui quando eu digito muito rápido. Tem um lagzinho, é assíncrono, mas tem um lagzinho para atualizar o label aqui. Ó. Tá? Então essa é a ideia. Essa é uma mágica, é um mecanismo muito engenhoso o que ele faz aqui para poder fazer a aplicação funcionar como se você estivesse programando para desktop e ele faz funcionar no browser. Então isso, como o código está rodando aqui, essa sua tela ela está sendo orquestrada por esse servidor. Eles estão trabalhando em conjunto. Se eu, por exemplo, parar esse servidor aqui, e voltar aqui e mexer na tela, ele já dá um erro de conexão. Ó. Houve um erro de conexão, porque ele precisa de trabalhar, fazer um ping-pong, um bate-bola com o servidor para trabalhar. Já deu erros aqui, obviamente ele não vai conseguir terminar. Se eu rodar o servidor de novo, vou abrir ele aqui, ele conseguiu se conectar, só que o que ele falou? Ele viu assim, olha, essa tela que eu estava rodando aqui não está mais lá no servidor, eu preciso recarregar a aplicação. Porque, na verdade, assim, se eu abrir, o cliente A abriu a aplicação aqui, aí abriu um outro cliente numa outra máquina, outro que abriu 10 clientes abriram a aplicação Unigui em 10 browsers diferentes. O servidor aqui ele vai ficar com essas sessões na memória, porque a lógica está aqui dentro. Então, se ele tem lá o cliente A, B e C, ele sabe, o cliente A, o edit dele está com o valor 15, está com o valor 10, eu tenho que responder, não sei se ele guarda os valores do edit, talvez até não, mas ele grava o ID da sessão. Olha, eu sou o cliente A, estou mandando um evento on change aí. Aí o servidor Unigui tem que saber, bom, então ele quer atualizar o label, porque eu tenho um event on change aqui, ele vai atualizar o labels, cliente A, está aqui o teu código. Ah, veio um do cliente B, está aqui o teu código. Então esse servidor está orquestrando essas sessões. Se o servidor cai, ele perde essas sessões. Se há uma instabilidade na rede, se o servidor tem uma instabilidade na rede ou na internet e o sujeito vem aqui e mexe alguma coisa, faz alguma coisa aqui, esses eventos não conseguem ir, vai dar um erro temporário aqui ou ele pode se perder. Então o conceito é esse. É um executável, seja ele Linux, Delphi, Windows, o que quer que seja, um executável que está orquestrando as telas. Vamos ver o intraweb. Então aqui no intraweb eu tenho o mesmo código, tá? A framework dele aqui tem o iwedit, iwedit, iwbutton e iwlabel. Mesma coisa, tá? No on-click do botão eu coloco o valor da soma ali, o código em Pascal é exatamente o mesmo, só mudando o nome dos controles. E aqui no change a mesma coisa. Estava até fazendo uns testes, isso aqui não precisa a princípio. Então seto o label com o valor do edit. Vamos rodar aqui. O intraweb, o conceito a arquitetura é a mesma coisa, só que ele faz umas coisas meio diferentes internamente, de modo que ele às vezes
atualiza parte da tela, às vezes atualiza a tela inteira. Vou mostrar aqui. Então aqui é a mesma coisa, ele tem um servidor de aplicação aqui, que você pode fazer deploy para Windows, provavelmente Linux, acredito, e IIS, Apache, o servidor roda normal, mas a lógica também está no servidor. Se eu abrir aqui o F12 e recarregar a aplicação, a gente vê aqui a mesma coisa, ele carregou HTML, carregou uma série de JavaScripts aqui interno dele, e aí vamos pedir para ele fazer a conta aqui. Então, aqui, quando eu pedi para ele fazer a conta, ele nem fez uma requisição AJAX, ele recarregou a tela inteira. É o mecanismo dele. Tá? Recarregou a página inteira. De qualquer forma, ele precisou fazer isso executando o código aqui. Ele falou, servidor, me traga a página inteira. E quando eu faço um change aqui, até eu não consegui fazer ele responder imediatamente, como no Nigui, apesar de eu colocar o event onChange aqui, ele só atualiza o label quando eu dou um exit aqui. Quando eu faço isso, ele não recarrega a página inteira, ele faz um Ajax, realmente. Ele faz um callback aqui para pegar, para executar um código aqui nesse servidor e pedir, no caso aqui, ele pede o HTML inteiro do label. Né? O mecanismo dele, ele fala, olha, o onChange ele fala para o servidor, dê um event onChange lá, o event onChange provavelmente viu que mudou um label e sabe que tem que mandar para o client o novo label que foi alterado, e aí manda um HTML. É um mecanismo mais misto, o Anigui é mais, usa Ajax o tempo todo. Aqui é diferente. De qualquer forma, o conceito é o mesmo. Cada vez que eu dou um change ali, ele dá um callback para alterar, ou quando eu clico no botão, ele faz a soma. Se eu fechar o servidor aqui e tentar rodar aqui, já vai dar um erro, serviço não disponível. Se eu tentar fazer a soma, porque o servidor está fora, né? E se eu rodar o servidor de novo aqui, ele diz uma coisa parecida, ó, a sessão está inválida. Ou seja, não achei essa aplicação aqui desse browser nessa máquina, não achei o correspondente dela lá no servidor intraweb. A mesma coisa, aqui tem 100 sessões rodando, se você tiver 100 usuários. Vai ter 100 partes da memória aqui, cada uma reservada para um usuário que está acessando ali, 100 sessões. Então, o servidor precisa armazenar a memória para tudo isso e precisa orquestrar tudo isso. Se houver uma queda de internet ou uma reinicialização no servidor ou alguma coisa assim, ele perde as sessões, e se houver uma instabilidade aqui em qualquer coisa, ele vai ter que recarregar de novo e assim por diante, e iniciar a aplicação. Tá? E o TMS Web Core, o conceito dele é um pouco diferente. Porque tanto no NIG como no intraweb, o código ele é Windows, como eu falei, ele roda lá naquele servidor. No Web Core ele roda no browser. Vamos olhar aqui a aplicação. A mesma coisa, tá? Os mesmos controles, mas aí são os controles do Web Core. É o Web Edit, Web Button e o Web Label. E o código aqui é a mesma coisa. Né? Até não tem os códigos extra que são colocados ali pelo Unigui intraweb. A aplicação é até mais enxuto. Só tem a Unit 3 aqui mesmo e o código que eu coloquei. O mesmo código. O código Pascal é o mesmo para todos, né? O caption aqui recebe a soma do valor numérico dos edits e no evento onChange eu mudo o caption do label com o conteúdo do edit. Então aqui você pode perceber o seguinte: o WebCore ele provê também um executável aqui para, só que esse executável ele na verdade ele só está rodando um servidor de arquivos do arquivo inicial. Se eu der um carregar aqui, ó, ele vai carregar isso aqui, ó, um HTML, que é o HTML inicial, o JavaScript da aplicação e o HTML do form lá, do primeiro form, no caso de aplicação multiform. Esse servidor só serve para isso.
Na verdade, talvez nem precisasse desse servidor, você poderia abrir o HTML direto, só não dá para fazer isso porque o browser ele tem restrições de segurança e tal, então para rodar JavaScript, para fazer uma série de, né, orquestramento, o browser em si para carregar JavaScript, HTML e tal, ele funciona melhor se ele estiver acessando um servidor, em vez de abrir um HTML puro. Mas uma vez que foi provido esse HTML aqui, que você poderia colocar esses arquivos num site da local web, puro, tanto faz. Ele carregou, a aplicação está rodando no browser. Se eu fizer aqui, ó, tem o evento edit normal. Se eu vier aqui no network, comunicação de rede para fazer isso aqui, não tem mais. Está rodando no browser. Soma aqui para fazer soma, não tem mais. Não existe aquele conceito de o meu código está rodando no servidor, essa tela está trabalhando em conjunto. Não, a aplicação está toda aqui no browser. O código fonte está todo aqui. O código fonte está todo aqui no browser. Está aqui aquele meu código lá. Né? Posso depurar aqui se for o caso. Está rodando aqui. Tá? Então, se cair o servidor, não tem servidor. Né? Não tem servidor se cair a internet. Nesse caso dessa aplicação, não tem internet. Está tudo no browser aqui. Então, essa é uma diferença conceitual que implica numa arquitetura completamente diferente, numa forma de deploy diferente e numa forma de pensar até a sua aplicação diferente. Ah, mas você sempre precisa do servidor porque você precisa de dados. Sim, é verdade. Dependendo da sua aplicação, é claro, né? Fiz uma aplicação de soma aqui, não preciso de servidor. Mas essa comunicação com o servidor, com o web core, ela é feita de forma... Você se comunica com a internet, com serviços na internet. Ah, eu quero pegar um JSON aqui, eu quero me comunicar com o Google aqui, eu quero rodar uma API ali, eu quero trazer dados aqui do site da Microsoft, do Google, do Facebook, etc. A tua aplicação roda aqui e você se comunica com a internet. Se você tiver que fazer isso com o Unigui, com o IntraWeb, você tem que ter o seu servidor para orquestrar a tela e lá atrás no código também o seu servidor vai ter que fazer essa comunicação com esse serviço na internet ou se comunicar com o banco de dados para trazer os dados. No caso, uma aplicação com banco de dados com WebCore, por exemplo, tem o demo do Music Library, que eu vou abrir aqui para você. Então aqui eu tenho um servidor, só que é um servidor de dados. Ele só está preocupado em ser um servidor de aplicação. Você quer um cliente, você quer um álbum, você quer gravar uma coisa, você quer emitir uma nota fiscal, você quer fazer isso, é só trabalhar com dados. Não tem HTML, não tem estado da tela, não tem nada disso. Então, o teu foco é no teu servidor de negócio, que é um servidor que pode ser acessado pelo WebCore, como pode ser acessado, tá, por uma aplicação desktop. Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu servidor rodando aqui. Então, essa aplicação aqui, para o orquestramento da tela, não tem servidor. Né? A tela está toda aqui. Esse servidor está preocupado somente em receber ou retornar JSON. Então, se eu dou um edit aqui, ele traz os dados do JSON do artista. Mas colocar esses dados aqui na tela, desabilitar o botão, habilitar, eventos de tag, de para lá, validações que eu queira colocar no Pascal na própria tela, estão todas aqui. Tá? Quando eu dou um cancel, por exemplo, ele traz os dados da listagem. Tá? Então essa é a diferença. Esse servidor não está preocupado com a aplicação em si. Vamos ver o que acontece se eu fechar esse servidor. Olha ali, ó. O que está acontecendo? A aplicação ela meio que está funcionando, mas não tem dados. Entendeu a diferença do conceito? Cadê o dado? Ah, num servidor de dados está fora, mas a aplicação está rodando aqui. Se eu rodar meu servidor de volta, vamos reabrir meu servidor.
opa, a aplicação volta, tá? Porque o servidor é stateless, não tem sessão ali, é só os dados. Então veja como a estabilidade a princípio aumenta. Se você tiver um problema de internet, reinicialização do servidor, etc., não tem problema, a sua aplicação vai continuar funcionando. Ela vai parar de funcionar temporariamente, porque o servidor não está lá naquele momento, mas o servidor caiu e voltou, opa, a aplicação voltou. Isso significa também que você pode, por exemplo, criar 50 máquinas na internet com 50 servidores desse aqui e fazer um load balance, fazer qualquer coisa que você queira, porque como o servidor é stateless, você pode, a tua aplicação web está rodando aqui, ela está pedindo dados de onde quer que seja um servidor A, servidor B, não importa, não tem essa orquestração. Né? Tanto que eu fechei, abri o servidor e não teve assim, a sessão acabou, recarregue sua aplicação, isso não existe. Outra coisa também, além dessa escalabilidade, é que você precisa de menos recursos no servidor, seja ele um servidor, se você esteja rodando vários servidores em paralelo ou não. Porque esse servidor aqui, ele não está fazendo nada, enquanto eu estou mexendo na tela, ele não está fazendo nada aqui, ele não sabe da tela. Ele não tem memória aqui, se eu tiver 1 milhão de usuários aqui usando essa aplicação, e trabalhando com ela lá, o servidor não tem 1 milhão de sessões abertas aqui. Ele só vai pedir alguma coisa num momento bem específico, que é me traga uma listinha de estilos. Aí vem um JSON. Então você precisa de bem menos memória e recurso. Essas requisições são muito rápidas, são muito pequenas comparadas com o uso da tela aqui. É mais ou menos o equivalente a você ter a tua aplicação desktop rodando no Windows lá e você faz um SQL no banco. É mais ou menos isso, a analogia. Tua aplicação está rodando no browser. Aí você precisa fazer um select, entre aspas, trazer um dado no JSON, ele vai no servidor e volta. Mas o resto continua rodando aqui. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para esclarecer. Para quem me perguntar, eu vou passar esse vídeo. Qual é a diferença de arquitetura do TMS Web Core para o IntraWeb, para o NIGI? Esses dois, porque são duas frameworks bastante conhecidas para fazer web com Delphi. Existem outras frameworks fora do Delphi, que daí tem o mesmo conceito do WebCore, mas falando de Delphi, a diferença básica é essa, em resumo. O código Pascal que você escreve no WebCore fica no browser. O código Pascal que você escreve no NIGI ou no IntraWeb fica no servidor e ele trabalha em conjunto. Queria avisar também que vai ter um curso de TMS WebCore com quase 50 aulas pela RM Factory TMS. Acompanhe os canais da RM Factory e da TMS que vai ter novidades por aí. Valeu!